Ô, coisa boa, e tem melhor companhia, né? É, E o senhor também tem melhor companhia que o filhão, né? Coisa boa aí, ó. tá um pouco baixo o som. Tá no É, máximo aí? tá no máximo aqui. Será que dá para ouvir agora? Tá, Dá? melhorou. Legal. Falo até mais alto aqui para ajudar vocês, viu? Gente, um Pronto, prazer atender vocês. Mais que o professor, vocês ganharam um amigo, tá? Eu tô aqui para ajudar com muito carinho e ótimo. muito respeito, tá bom? Beleza, beleza. E, que, Ótimo. e me fala uma coisa, e a saúde de vocês? A saúde física, mental, tá tudo bem? Tudo paz, tá ótimo. Graças a Deus, tá tranquilo. É, vamos, Tá 10. vamos brindar a mente quando vem aquele pensamentinho chato, ruim, né? Afasta ele, pensa nas coisas boas. A gente precisa se cuidar, não só do Ótimo. corpo, mas ó, da mente. Muito importante, né? É verdade. Com certeza. Contem Ótimo. comigo, tá? Vocês ganharam mais que o professor, ganharam um amigo aqui, estou à disposição para ajudar, viu? O que está acontecendo? Pronto, pronto. Ótimo. A gente já teve uma consulta no ano passado, Eu lembro, eu só não lembro do que a gente falou, conteúdo, mas a nós gente conversamos conversou um pouco. bastante, né? Conversamos bastante. Isso, isso. E a gente amadureceu mais aquela conversa sobre o arbitramento de aluguel e é o que a gente tem ideia agora de ver como seria fazer esse arbitramento pelo escritório aí com vocês. Legal. A ação de arbitramento de aluguel é para forçar aquele que tem a posse exclusiva, coproprietário, a pagar. E às vezes até o herdeiro. Com isso, a gente consegue evitar o quê? Nós conseguimos evitar o uso capião. Conseguimos evitar que o herdeiro faça uso capião, porque o STJ já decidiu. O herdeiro que tem a posse exclusiva, ele pode fazer uso capião. É fato, né? Uhum. Certo. É, Aí o que a gente tem. Só me relembra, por que vocês querem fazer arbitramento de aluguel? Porque tem um herdeiro lá com a posse exclusiva? Não, não. A gente tem uma reivindicatória. A gente tem uma reivindicatória e esse ocupante, quando o advogado fez a reivindicatória, na inicial, ele errou, assim, porque não foi uma invasão, foi um fruto de alienações sucessivas com inadimplemento. E essa última pessoa que está lá, esse ocupante, a gente não tem nenhuma relação contratual com ela. Ela veio de uma relação contratual com outro alienante que ficou inadimplente, não pagou e vendeu para ele. E atualmente ele está lá, mas não tem relação contratual com a gente. Aí a gente fez essa reivindicatória para reivindicar o bem de volta. Entendi. Só que quando o advogado fez a inicial, ele contou uma história que não foi a história. E assim, sem a nossa anuência, sem a gente ter concordado com isso. Quando a gente veio ver a inicial, ele já tinha feito assim. E foi que a gente foi surpreso por ter uma pessoa lá dentro. Esse é o ocupante que está atualmente. E na verdade não foi isso. Aí depois, na contestação ou na réplica, ele aí consertou isso aí, de que teve inadimplemento, aí anexou os cheques todos devolvidos, como foi as alienações sucessivas, do primeiro para o segundo, e esse terceiro que está agora lá. Mas a história inicial que ele falou que ele criou é como se fosse uma invasão, mas não houve invasão, entendeu? Entendi. Não, de fato não houve invasão. É. E me fala uma coisa, só E para... cabe, nesse caso aí, que quem está esse ocupante não é um invasor. Ele está lá com relação contratual com quem não era dono. E cabe nesse caso aí que não é herdeiro, que não é condômino de família, também cabe o arbitramento de aluguel, ou é só com os casos exclusivos de herdeiro ou de Na, ver... condôminos cônjuges? Na verdade, o uso capião, ele pode ser feito por herdeiro. O arbitramento de aluguel, né, diferentemente, ele pode ser feito pelo proprietário ou coproprietário, que é o mais comum. O coproprietário é aquele que é sócio da propriedade. E pode ser feito também, isso também é muito comum, pode ser feito também
pelo inventariante representando o espólio. Então, pelo inventariante representando o espólio, entendeu? Certo. Entendi. Hoje, E nesse caso, fica à vontade. nesse caso, quem está lá não tem nenhuma relação nem de inventariante, não é coproprietário. Ele é um ocupante que não é proprietário. E a gente tem uma reivindicatória tentando retomar o bem, a fazenda de volta. O arbitramento de aluguel tem cabimento nesse caso aí, no nosso caso específico, ou é uma hipótese da a gente não deveria contar com ela? Como que está a situação da matrícula desse imóvel? Quem que aparece como proprietário? Está em nosso nome, tá em nosso nome, tá? Ótimo, então perfeito. Quando tem uma pessoa estranha na propriedade, você pode sim fazer uso de capião, né? Para regularizar e fazendo o advogado diabo que somos nós, né? Não prejudicando, a gente está aqui para prejudicar, mas reivindicando os direitos reais, os direitos corretos, os direitos registrais, né? Vocês têm que fazer o arbitramento de aluguel para forçar a pessoa a sair, né? Porque é fácil a pessoa ficar lá sem pagar nada, né, gente? A partir do momento que ela tenha que pagar alguma coisa, ela cai fora, né? O invasor, o grileiro, ele fica lá porque pagando nada todo mundo fica, né? Quero ver ficar lá tendo que pagar aluguel, né? E mesmo que não pagar, aquele valor vai se somando, vai ficando maior, né? E, no caso, esse contrato que ele tem, que é um contrato particular que ele fez com um outro alienante que ficou inadimplente, não pagou a gente, esse contrato que ele tem alguma validade para ele se defender com esse contrato que ele tem particular? Eu não tenho dúvida que ele vai usar, né? Eu sempre falo para os alunos, cada um se defende com o que tem, é o que ele tem, né? Então ele vai usar. Mas isso não quer dizer que vai ter sucesso e vai conseguir evitar o arbitramento de aluguel, né? E detalhe, vocês já fizeram a reivindicatória, né? Já. Legal. Isso é já bom. tem 2 anos, já completou 2 anos agora em março. 2 anos. 2 anos. Legal. Legal. Hoje... Foi assim... Quando a gente entrou, era uma outra juíza. A juíza ficou 1 ano para citar. Aí, quando completou 1 ano e 2 meses, ela fez um mandado de reintegração de posse para a gente retomar a posse. Só que ela fez uma leitura de possessória. Nossa. Em vez de reivindicatória. Aí deu uma decisão liminar, um mandado de reintegração, e aí eles entraram com agravo. Antes do agravo ser apreciado, a juíza revogou a liminar, aí o agravo caiu, né? Não foi nem analisado, porque não tinha sentido uma decisão baseada em reintegração de posse se a nossa ação era reivindicatória, né? Aí não tinha sentido. Caiu a liminar. Eu sempre falo, eu falo muito para os alunos, né? O imóvel, quando é invadido, seja por um parente, ou nem invadido, né? A gente fala invadido, mas às vezes foi emprestado. Você empresta o imóvel de boa fé para um parente, ele não devolve, né? Então nós temos a saída conforme a documentação. Quando você tem, de fato, a propriedade em seu nome, aí você pode fazer o quê? Sempre ação petitória. Ação petitória porque é mais rápida, é mais séria. Então o ideal é fazer petitória. O caso seria reivindicatória. Quando a gente nunca teve a posse, já fica complicado. A reivindicatória não, porque ela exige o domínio. Então você consegue fazer a ação reivindicatória mesmo sem nunca ter tido a posse. Quando você tem o registro e você quer ter a posse pela primeira vez, a ação correta é emissão na posse. Porque emissão da posse é a ação que você quer ter a posse pela primeira vez com base no registro, entendeu? Agora, quando nós temos aí a possibilidade de usufruir uma petitória, jamais a gente vai trabalhar com possessória. Possessória é traiçoeira, é demorada, é cansativa, é perigosa, entendeu? Entendi. Perfeito. Hoje vocês fizeram a reivindicatória. E outro detalhe que eu queria falar para vocês, é importante também. Quando a gente faz uma ação reivindicatória, é muito comum, eu falo para os meus alunos, né? É muito comum um advogado colocar na ação reivindicatória uma liminar pedindo aluguel, que é a tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Mas isso é uma estratégia ruim.
é uma estratégia fraca. Por que eu falo isso? Porque quando você usufrui, de fato, de uma ação reivindicatória e pede como tutela antecipada, qual que é o problema que nós vamos ter? O judiciário não dá. O judiciário fala assim, não, eu não vou dar uma liminar para fazer pagar aluguel para você, sendo que eu quero dar o contraditório, eu quero entender a história. Então, você acaba queimando largada. Por isso, a estratégia correta hoje no Brasil, quem advoga na prática, eu falo sempre isso, tem que tomar cuidado, a advocacia ela é estratégica, ela não é um chute no escuro, né? O ideal é fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel por fora, porque a ação de arbitramento de aluguel por fora é uma ação cara crachá. Ou seja, é uma ação que o judiciário não tem muito o que fazer. Ele vai olhar, se você é proprietário, é coproprietário, ele vai dar, entendeu? É diferente, né? Uhum. Mas no caso, assim, a gente é proprietário, pede o arbitramento de aluguel. Eles, por sua vez, para se defender, juntam os documentos de alienações anteriores. A gente fez primeiro uma venda em que meu pai passou uma procuração dando poderes a esse alienante fazer a transferência. Aí ele fez uma escritura pública, chegou a fazer a escritura pública, mas nunca registrou até hoje. E no mandado de procuração era para alienar a uma pessoa. Ele foi lá no cartório no tabelionato de amizade dele e alienou para a própria filha dele, sem a gente ter o conhecimento. A gente foi saber disso 16 anos depois. Nossa. Quer dizer, 10 anos depois a gente descobriu que ele foi no cartório, fez uma escritura pública em nome da filha dele e nunca registrou. Em seguida, quando a gente descobriu, esse primeiro já estava vendendo para o segundo. Aí a gente interviu, informando a esse segundo que estava comprando na mão dele, que a gente era proprietário, não tinha recebido e não tinha concretizado a venda, que a gente não ia assinar ter anuência nessa negociação sem a gente ser remunerado, né? Aí ele fez um segundo contrato. Nesse contrato ficou o primeiro como vendedor, a gente como interveniente anuente no contrato particular e ele como comprador. Aí fez o contrato, passou acho que 10 cheques para a gente, todos os cheques devolvidos, não recebemos e atualmente ele está vendendo isso ele vendeu isso agora para esse terceiro que está ocupando, e esse terceiro que a gente entrou com a reivindicatória, porque ele que está na posse, né? Ele que está lá ocupando, e a gente não tem nenhuma relação contratual, jurídica com ele está ocupando o imóvel que é nosso e que foi passando sucessivamente para 2 alienantes sem a gente ter recebido os valores devidos. E a propriedade atualmente se encontra lá, a matrícula atualizada, tudo no nosso nome, no nome do meu pai, no caso. Meu Deus. Aí a nossa dúvida é se tem cabimento a reivindicatória já está em andamento. Agora, o intuito da nossa conversa é saber se, na nossa situação atual, tem cabimento o arbitramento de aluguel para tentar forçar a eles também estar negociando a saída, negociando o pagamento, ou alguma coisa no sentido. Entendi. Do que a gente tem. De fato, gente, faça assim. Quando a gente tem condições financeiras de fazer o arbitramento de aluguel, tem que fazer. Tem que fazer porque não é só a questão, né, de vocês evitarem o uso capião, porque a ação de arbitramento de aluguel, ela evita o uso capião. Quem paga aluguel, seja por ordem judicial ou por livre convencimento, não tem que ir, de fato não tem mesmo, né, que fazer uso capião. E se fizer, vai perder. E se perder, você se habilitar, vai ter sucumbência, vai ter que pagar sucumbência. Então, vocês evitariam uma dor de cabeça, né? Agora, o arbitramento de aluguel, além de evitar o uso capião de fato, ajudaria vocês a forçar a saída deles, cair fora, né? Nem que seja um abandono, porque ficar ali sem pagar aluguel é uma coisa, agora pagando aluguel é outra, né? Agora, na ação de arbitramento de aluguel, também tem matéria de defesa com o uso capião?
Tem. O arbitramento de aluguel, a ação de arbitramento de aluguel é justamente para evitar que o herdeiro, né, ou não, um possuidor, um grileiro, um invasor, ou alguém que a gente autorizou a entrada no imóvel através de algum contrato, comodato, empréstimo, seja qual for, evitar o uso capião. O arbitramento de aluguel, a pessoa quando paga aluguel, ela não tem posse. Quem paga aluguel não tem posse qualificada para uso capião. Mas é claro que a pessoa pode fazer uso capião correndo e falar, olha juiz, não tenho que pagar aluguel porque tem uso capião. Mas se ela fizer uso capião antes, né, é uma linha de defesa. Agora fazer depois é desespero, falo, né? Entendi. Aí a reivindicatória agora está na seguinte fase. Já teve a inicial, aí eles fizeram a contestação, a gente fez a réplica, aí mudou de juíza, a nova juíza deu um prazo para quem quisesse produzir mais novas provas, e nesse a gente alegou que pediu o julgamento antecipado da lide, porque não tinha mais provas a produzir, e eles pediram a denunciação à lide do vendedor anterior, que é esse que fez negócio com a gente, que não pagou a gente, que vendeu para eles. Aí pediu para denunciar, na denunciação à lide deles, desse segundo alienante, a juíza acolheu o pedido, né, para incluir esse segundo, esse alienante anterior, que foi o que a gente fez negócio e passou cheques sem fundo, e aí o advogado entrou com agravo agora, pedindo, recorrendo contra a denunciação da lide, dizendo que ele não era legítimo e que alegou também o artigo 457 que não cabia evicção, já que eles sabiam que o imóvel não era do vendedor, estava vendendo, ele comprou de quem não era dono, e alegou isso aí na denunciação à lide. Agora o agravo vai ser apreciado para ter alguma decisão, né? Mas a estratégia de vocês é muito boa. Por isso eu sempre falo para os alunos, né? Faça a ação reivindicatória separada do arbitramento de aluguel. Quando você faz a ação de arbitramento de aluguel separada, você aumenta as suas chances de ter sucesso. Porque é uma ação cara crachá. O juiz vai olhar a matrícula e falar assim, quem está pedindo esse aluguel? Opa, é o proprietário, está na matrícula, ou o coproprietário. Então é muito difícil, né, você perder uma ação de arbitramento de aluguel. E por que é difícil? Porque é um direito seu, né, de cobrar aluguel uma vez que você é proprietário. E não interessa a história porque a pessoa está ali, né? Ela pode ter sido autorizada a você entrar, mas não saiu no momento oportuno, no momento que você pediu, ou ela invadiu, então não interessa, ela tem que pagar aluguel, né? Agora, o fato da existência dessa escritura pública, que não está registrada, eles alegando isso aí, porque na contestação ele está alegando isso, que não caberia a legitimidade ativa do autor, porque ele não era mais proprietário, mesmo contendo na matrícula atualmente que ele é proprietário, como ele já passou uma escritura pública, e só o fato de não ter sido registrado não seria suficiente para descaracterizar que ele já transferiu a posse e o domínio há mais de não sei quantos anos atrás, que é a defesa dele na contestação, né? Que embora a matrícula continue lá como nós, os proprietários, como existe uma escritura pública, embora não tenha sido registrada, isso aí caracterizava que a gente já não era mais proprietário, porque transferiu a posse, o domínio e todos os direitos através de escritura pública, etc. Não. Isso aí é uma alegação para arbitramento de aluguel, para eles se defenderem disso? É claro que na defesa, né, a defesa sempre vai pensar em tudo para usar como justificativa, para defender o cliente, mas não. O direito brasileiro é pacificado, né? O que interessa é quem é dono. E quem que é dono do imóvel ou proprietários? Quem está no registro de imóveis, né? A certidão de propriedade. Então não adianta. Eu vou trazer um caso aqui como exemplo, né, com esse caso de vocês. Um jogador de futebol. Ele fez um acordo com a ex-mulher e falou, pode ficar com o apartamento para você. Eu tenho profissão, sou jogador de futebol.
Só que ele machucou o joelho, acabou com a carreira dele. E ele tem muitos ciúmes dela, né? Então ele ingressou com uma ação contra ela para cobrar aluguel dela, arbitramento de aluguel. E ele ganhou a ação. Por que ele ganhou a ação? Porque quando foi feito o acordo na audiência de conciliação, ele fez graça mesmo. Pode ficar para você, não preciso desse apartamento. Apesar de metade ser meu e metade ser seu, pode ficar com a minha parte. Constou na ata de audiência, mas ela não registrou para não gastar. Porque ela, para passar a parte dele para ela teria que gastar o valor de 50%, né? 50% já estava no nome dela. E ela falou, não vou gastar. E ele entrou com a ação e eu advoguei para ela, hein? De arbitramento de aluguel. Ela perdeu a ação, teve que pagar aluguel para ele, não pagou aluguel para ele, ele pediu a adjudicação do bem, ou seja, ele conseguiu a parte dela e ficou com 100% do imóvel. Ah, professor Júlio, você fala quando dá errado? Eu falo quando dá errado. E deu errado porque ela foi avisada. Adriana, faz o registro. Ah, não vou gastar não quero gastar agora com isso, professor Júlio. Eu falei, está errado, vai dar problema lá na frente. Não vai, ele é do bem. A hora que a carreira de futebol dele deu errado, o que ele fez? Ele se concentrou nela, ela se envolveu com outro homem e pronto, né? Entendi. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque é o caso de vocês, não adianta alegar, mas tem escritura pública, tem contrato de gaveta. Pode ter o que for, pode ser até o Papa falando. Eu tenho a matrícula no meu nome, eu quero que você pague aluguel, entendeu? Entendi. Perfeito. Agora uma dica importante, hein? A hora que vocês forem fazer a ação, quem for fazer, se quiser eu faço por aqui, se quiser eu ajudo a corrigir, eu ajudo. Faça e já coloca o valor que vale o imóvel, o aluguel. Não deixa o juiz nomear um perito para fazer a avaliação, senão vocês gastam dinheiro à toa, entendeu? Pega um corretor de imóveis conhecido, às vezes nem vai cobrar de vocês, e ele vai fazer o quê? Vai fazer um laudo, uma folha, né? A avaliação de quanto vale o aluguel. E aí junta na ação de arbitramento de aluguel e pede o aluguel com base nessa avaliação, entendeu? Voltou. Pega um corretor de imóveis, voltou, né? Pega um corretor de imóveis e pede para ele fazer uma avaliação de quanto vale esse aluguel. Ou vocês falam para ele, o aluguel na nossa opinião vale tanto. E aí ele vai fazer uma avaliação e o que ele vai fazer? Ele vai assinar com um Cresce dele, né? Pode ser engenheiro, pode fazer esse serviço, arquiteto também, mas o corretor de imóveis talvez vocês tenham um conhecido corretor e preste serviço para vocês. Porque na hora que for fazer a ação de arbitramento de aluguel, já pede o valor do aluguel. Não fica deixando para o juiz nomear um perito, porque senão o juiz nomeia um perito avaliador, vocês pagam R$3.000 por uma avaliação. Então, melhor... Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Aqui cai um pouco. Você tá ouvindo a gente? Tô. Ouvindo aí? Tô. Uma outra dúvida que a gente está. Na reivindicatória, a gente entrou com 4... a reivindicatória da área total, das 4 matrículas, certo? Certo. Que hoje faz um total de 2.200 hectares, uma coisa assim. E é parede com parede? É um imóvel, uma matrícula do lado da outra? Na verdade, são áreas contíguas. Comprou primeiro uma área, depois comprou a do lado, e comprou a outra, e aí ficou tudo junto, mas são matrículas separadas, cada uma tem sua matrícula. Então, quando a gente fez a reivindicatória, a gente pegou as 4 matrículas, reivindicando toda a área, as 4 matrículas, certo? A área total. Agora, no arbitramento, é que a gente queria essa sugestão do senhor, do doutor. A gente tinha com a ideia do arbitramento de uma matrícula, que é a matrícula que não consta nos contratos dele. Entende? Entendo. É uma matrícula de 806 hectares. Não, a gente tem 4 matrículas, uma de 200, uma de 800, uma de 1.000, uma de... A ideia é a gente entrar primeiro com o arbitramento do aluguel dessa matrícula de 806 hectares, pelo fato especial. Ela não consta em nenhuma dessas alienações anteriores, ou seja, não tem mecanismo de defesa para justificar a escritura pública, nem contrato particular, nem nenhuma das outras das negociações entre eles, inclusive esse que está lá agora, que é o ocupante, no contrato que ele tem, que ele anexou na reivindicatória, que comprou do anterior, ele comprou, mas não comprou essa matrícula que ele está ocupando.
Entende? Não está listado nas negociações que foram feitas, desde a primeira, a escritura pública, a segunda, que foi um contrato particular, e a terceira, que foi esse contrato que ele fez com o atual ocupante, que está ocupando lá agora, que é o réu da ação. Nem no contrato dele consta essa matrícula como alienada. Ela não consta em nenhuma das alienações. Como era uma área contígua, uma do lado da outra, ocupando uma, está ocupando tudo. Mas, especificamente essa, não tem em nenhuma contrato. Então, a gente achou assim, que poderia ser um mecanismo mais rápido, mais célere de conseguir a efetivação do arbitramento, porque hoje a coisa é tão lenta que a gente entra com a ação agora, aí às vezes espera 1 ano para ser citado. É complicado. Ou às vezes espera aí quando você vai lá e faz esse arbitramento de aluguel com todas as matrículas, aí ele vai lá alegar para a juíza que comprou, que tem uma escritura de compra e venda, que não foi registrada, que tem um contrato particular. Mas se a gente entrar com o arbitramento apenas dessa matrícula de 806 hectares, que também é um valor razoável para pagar aluguel, não seria valor econômico assim razoável, não seria desprezível, você não teria nenhuma alegação de nenhum contrato, nenhuma relação jurídica entre essas alienações, porque não consta essa matrícula em nenhuma das vendas. Então a gente pensou que talvez fosse mais célere, porque o juizado já é tão lento. Se você já entrar com uma coisa bem pronta, assim, não tem alegação de venda, não tem escritura pública, nem ele agora no contrato que ele fez, que ele está usando como justo título para estar lá ali dentro, não consta a matrícula, ou seja, nem como justo título para ele estar lá, não seria um justo título, porque ele não tem no contrato particular dele aquela matrícula constando como se ele adquiriu aquilo ali. Mas depois da omissão, não? Da omissão ele não botou essa rede, ele já trabalha todo. Não, isso aí para o que está agora, não. Ele tem mais conhecimento. Assim, a matrícula, eu não vejo, gente, que a gente quer fazer para ser sincero, desculpa cortar vocês, mas para ser sincero, eu não vejo nenhuma situação positiva. Eu acho que daria para cobrar arbitramento de aluguel de tudo. Por mais que eles aleguem, né? Olha, mas aqui tem penhora da matrícula, aqui tem escritura pública com outro. Isso não é matéria de alegação. Todo mundo iria alegar para tentar, ter que alegar alguma coisa na defesa, né? Mas não é algo que vai resolver o assunto, não é algo que justifica o não pagamento do aluguel, entendeu? Eu faria de tudo. Essa estratégia que vocês falaram pode ser adotada, claro, mas eu não vejo como uma estratégia necessária, porque eles vão nessa linha de defesa. Tudo bem, o judiciário ele é ruim, o judiciário é ruim no Brasil, né? É confuso, é contraditório, erra muito, mas a peça bem feita e bem explicada, nós estamos na matrícula, somos coproprietários, ou seja, nenhuma situação de averbação, escritura pública, nada tira o direito de propriedade, né? Súmula 487, ou seja, daria para vocês cobrarem um aluguel maior, porque a intenção não é o valor do aluguel, né? Tudo bem, tem a questão do aluguel a receber, mas a intenção é evitar um futuro usucapião, né? Então, se a gente está pensando em evitar um futuro usucapião, o ideal é que seja arbitramento de aluguel de tudo, sabe? Mas se eles já não alegaram usucapião na contestação, eles poderiam alegar depois, agora, na reivindicatória, que já não passou o prazo de matéria de defesa, de alegar o caso do campeão, porque assim, a gente já fez a réplica, já está assim, em fase dela dar uma decisão. Agora eles pediram a denunciação da lide do alienante anterior, que foi quem vendeu para eles, mas nesse caso aí ainda teria cabimento a alegação de usucapião, já que tem a reivindicatória, já tem a citação, já não é pacífico agora que a ação reivindicatória quebra a prescrição? Eles podem fazer usucapião e pode alegar
em matéria de defesa do uso capião. É que o tempo certo do uso capião, para que ele tenha maior efetividade, conforme a súmula 237 do Supremo, é fazer o uso capião antes, né? Então, você faz o uso capião antes, porque vem a bomba e você já tem ele como escudo protetor, entendeu? E não depois, né? A ideia é essa, e não depois. Mas nesse caso, daria para fazer o uso capião sim, eles podem distribuir, mas a efetividade desse uso capião fica difícil de usar. A posse continua sendo mansa e pacífica, porque a reivindicatória está em discussão, está em andamento, né? Mas o aproveitamento do uso capião em matéria de defesa está prejudicado, né? Está prejudicado sim. Vai ser feito no momento não oportuno, né? Deveria ter sido feito antes, entendeu? Mas dá para fazer. Entendi. Então, na opinião, seria da área total. A sua sugestão seria fazer da área total. Certo. Porque já o aluguel é maior, né? Ajuda vocês. O custo vai ser maior também, tem esse lado. Você aumenta os custos porque se a área é maior, o aluguel é maior, o valor da causa é maior. Mas você protegeria toda a situação, o imóvel inteiro, né? Entendeu? Outra coisa, como seria... a gente, na reivindicatória, foi acolhido a gratuidade. A gratuidade em partes, para custas, etc., menos para perícia. Mas a gente não está usando, a gente na reivindicatória não usou nada para perícia até agora, então não teve nenhum custo da ação até agora. Isso aí, como é da mesma comarca, mesma distribuição, a gente consegue aproveitar essa gratuidade, né? Sim, né? Consegue sim. Já que foi Na verdade, não que aproveita, né? Porque um processo não vincula o outro, são juízes diferentes, cabeças diferentes, mas quando você já conseguiu a sua gratuita, você pode replicar ela, usar ela como fundamento, né? É vara única na cidade, então provavelmente a mesma juíza ótimo. Vai pegar. Menciona e fala, olha, juíza, né? Você já deu a justiça gratuita em outro processo, então requer a prova emprestada aqui, né? Então dá para usar como prova emprestada, porque já passou pelo crivo do Poder Judiciário e já deu a justiça gratuita. Então a chance de conseguir é muito maior. Legal. Uhum. Se não fosse atribuída essa gratuidade, quais seriam os custos que teriam do processo? O custo de qualquer ação... o custo de qualquer ação... Do arbitramento, né? O custo de qualquer ação, na verdade, é sempre taxa judiciária, e também, além da taxa judiciária, a citação, em qualquer ação, né? Algumas, além desses gastos, você tem o gasto com perícia, né? Então, são os gastos a mais que você tem. Mas, em regra, os custos são esses. Nesse caso aí do arbitramento de aluguel, pode ter o custo de perícia para avaliação Então, eu até falei sobre isso. Só vai ter esse custo de avaliação se vocês, de fato, não pedirem um aluguel determinado, né? Por isso, o ideal é fazer o quê? Pede um aluguel fechado e junto uma avaliação de um corretor de imóveis. Porque se vocês não fizerem isso, não trazer um valor que vocês querem de aluguel e não juntar a avaliação, o juiz vai nomear um perito, vocês vão gastar dinheiro de bobeira, entendeu? Uhum. Certo. E no caso aí, a avaliação, eles têm o valor que eles mesmos, há 2 anos atrás, pagou nessa alienação que ele está agora ocupando, certo? Mas só que o valor que ele pagou não se justifica o valor de mercado, até porque ele não comprou de quem era dono, ele já comprou de oportunidade. Então foi uma venda de que quem estava vendendo sabia que não tinha propriedade para vender, então fez num preço abaixo do mercado. E para quem comprou foi a oportunidade, estava comprando abaixo do mercado também, ele fez essa negociação. No caso, aí a gente tem que se desvincular desse valor que está no contrato deles e ir para o valor de mercado, correto? Correto, vai para o valor de mercado. A avaliação de aluguel ela é em cima do valor de mercado, né? A avaliação bem feita do aluguel normalmente é feita do imóvel,
quanto vale esse imóvel, para em cima disso saber quanto vale o aluguel, né? É claro que não tem uma regra específica, né? Mas você normalmente descobre o valor do imóvel para depois descobrir o valor do aluguel, né? Em alguns estados pode ser mais, pode ser menos, depende se é comercial, se é residencial, vários fatores. Mas é 0,5 do valor que vale o imóvel, né? É a média, né? Isso. Se fosse essa área que a gente queria fazer apenas separado, a uma matrícula só, pelo valor que ele atribuiu no contrato dele, que foi abaixo do valor de mercado, seria 1.100.000. Mas para o valor que a gente queria atingir, que seria um valor de mercado, seria 2.200.000. Nossa, então, graças a Deus que vocês têm a justa gratuita no outro processo, né? E dá para usar como fundamento nesse. Porque senão o valor da causa seria um valor alto, né? Então, como o valor do aluguel de 2.200.000 já seria um valor que serviria muito para a gente, principalmente da forma que a gente está passando, sem poder usar o bem, sem usufruir e tal, a gente já achou que seria um valor que, assim, momentaneamente já ajudaria muito. Então, por isso que a gente não pensou em tudo, pensando que se fosse mais célere só fazer de uma matrícula que não conste no contrato. Mas ainda assim, mesmo pelo valor, a sua opinião seria de tudo, mesmo que demore um pouco mais, tentar com a área total. Porque você consegue afastar o sujeito, né? Você consegue afastar. Agora, o arbitramento de aluguel pode ser feito numa ação só 4 matrículas. 4 matrículas, né? Mas tem que ser uma do lado da outra. Ou seja, é uma área só, né? Por mais que tenha 4 matrículas, é uma área só. Tá, perfeito. Até porque a reivindicatória é de uma área só, é de tudo, né? Quando a gente fez a reivindicatória, porque são áreas contíguas, não tem divisão entre elas. Inclusive, até para hoje, com a situação como está, nem as cercas devem estar no mesmo lugar de que quando compraram, que eram afastados, porque se uniu e aí dividiu em pastos, no pasto tem lugar que uma parte já está bem dentro da outra, porque uniu com a fazenda só, com a área só na propriedade, na fazenda. Então dá para fazer um arbitramento de aluguel. Porque o arbitramento de aluguel, normalmente você faz por imóvel, né? Porque cada imóvel tem um seu RG, mas aí é diferente. Aí é uma área grande que tem 4 matrículas. Então você faz um arbitramento de aluguel só, porque de fato ele está utilizando, né? Quem não deveria estar utilizando a área inteira. Então perfeito, dá para fazer sim. Pronto. A nossa ideia é fazer pelo escritório, porque assim, a reivindicatória a gente já fez fora, porque na época a gente não estava com condição de fazer também essa reivindicatória, e quando a gente agendou aí com vocês, não tinha agenda, assim, a gente já estava precisando dar uma entrada e a gente assim ainda teria que fazer uma consulta, para depois da consulta eu até peço desculpas, mas da reivindicatória em si, e como eles já estavam lá e a gente descobriu que ele já tinha vendido para esse que estava lá e já tinha alguns meses, a gente não quis que fosse demorando mais ainda, e aí a gente já fica tranquilo. Eu peço desculpas, mas aqui no escritório realmente tem essa questão, né? Eu não consigo, você vê, eu estou com uma fila agora, tem 27 pessoas que já está paga a consulta e estou esperando a Camila me ajudar, minha assessora, para encaixar na agenda. Mas por que isso? Porque graças a Deus a gente trabalha bem, né? Sabe o que faz, entende, ama o que faz. O livro mais vendido de Direito Imobiliário no Brasil, hoje, atualmente, é o meu. Na verdade, há 4 anos já, né? Direito Imobiliário de AZ. Então, eu sou muito... Eu acompanho bastante o teu canal. Que legal. Acompanha bastante. Já. Que legal. Hoje são mais de 50 obras publicadas, né? Dou aula todo dia. E o escritório, ele ficou muito famoso, muito conhecido no direito imobiliário, porque eu sou humano. Não é porque o professor Júlio é o livro mais vendido do Brasil, é dele, ele vai cobrar caro. Não tem nada disso. É o valor do escritório. Ou seja, tem que ser humano. Você tem que amar o que faz, tem que ser humano. Então, eu acho que é obrigação de todos, né? Todos os profissionais deveriam ser assim.
Eu acho que não é por dinheiro, é por amor. O resto é consequência, né, de um trabalho bem feito. Então eu ajudo sim, se vocês quiserem é um prazer ajudar, todo no Brasil todo, ajudo com muito carinho, tá?